Salve, salve rapaziada! E acabei de assistir episódio 6 de The Last of Us, o penúltimo episódio aí, né, desta segunda temporada. Assisti na segunda-feira, né? Tava com a dorzinha de cabeça ontem, na hora que saiu a série, eu falei, vou dormir. Assisto amanhã, gravo e esse vídeo sai ainda hoje, então tudo nos conformes. Bora falar o que eu achei desse episódio, hein? Bom episódio, hein? Coisas novas, coisas que nunca existiram na série, mas que me agradaram bastante, tá? Então bora trocar uma ideia. Bom, começando aí com o episódio com uma coisa que a gente nunca viu nos jogos, tá? Que é o passado do Joel, né? A gente tem pouquíssima informação sobre o Joel e o Tommy, sobre a infância deles. Acho que, na verdade, acho que nenhuma, assim. Se você não buscar a fundo aí algumas coisas, né? Documentos, matérias sobre o jogo, né, artbooks da história e tudo mais, entrevistas do diretor ou algumas coisas assim, você dificilmente vai achar alguma referência à infância dos dois, né, e principalmente ao pai do Joel também, né. E eles fizeram né, esse trechinho inicial aí, justamente mostrando como era pouca coisa, né, alguns minutos ali, como era a infância do Joel e do Tommy com o pai deles, né? Que era policial e deu a impressão de ser extremamente rígido, né? E aí ele conta lá como o avô dele criou ele e como ele tenta criar o Joel e o Tommy, né? De uma forma mais rígida e tal, né? Até de uma forma meio violenta aí em certos aspectos, né? Mas foi um feedback legal, assim, sabe? Foi um feedback da hora pro que acontece mais pra frente no episódio, né? Porque aí eles fazem uma conexão bem bacana aí com essa conversa inicial do pai do Joel falando com ele quando ele era um adolescente ali, né? Mais ou menos. Então é um bagulho que não tem no jogo, mas foi um baita acréscimo aí na série. Achei bem diferente, assim. Durante esse episódio a gente tem alguns saltos temporais que normalmente acontecem de um em um ano, sempre no aniversário da Ellie. Então eu vou passar rapidinho aqui, se não me engano eles mostraram 3. E aí eu passo rapidinho aqui só pra não deixar passar nada em branco. Bom, no primeiro salto temporal ali, né, ela tá fazendo 15 anos e aí o Joel meio que encomenda um bolinho. E é a parte que ele dá o violão pra ela de presente, tá ligado? E mostra toda a parte dele reformando o violão, dele customizando, né, fazendo a mariposa lá, que a Ellie tem uns desenhos na parede que futuramente vai virar a tatuagem que ela tem no braço também, tá ligado? Então essa parte foi muito da hora. E aí também, né, vale ressaltar que teve a parte do Joel cantando, né, tocando violão lá, porque a Ellie pede de presente de aniversário que ele cantasse uma música. E, porra, aquela parte é muito foda, não tem como. O Joel, né, não é nenhum exímio cantor assim, mas emociona, né, não tem como, é uma parte muito boa. E fã, né, fã, quem é fã é foda, esquece. Aí a gente tem mais um salto temporal que é pro aniversário de 16 anos, que também é uma parte específica do jogo, que é quando o Joel leva ela no zoológico, tá ligado? Ele planeja todo um aniversário ali durante o dia pra ela. Mano, é muito foda, é tipo assim, é praticamente tudo muito parecido, tá? Eles tiraram alguns trechos, que eu vou comentar aqui rapidinho também, mas quando ela vê a estátua do T-Rex lá e ela sobe em cima, no jogo é opcional você subir em cima da estátua, tá ligado? A primeira vez que eu joguei, inclusive, eu não subi em cima do T-Rex, porque lá de cima tem tipo um lago e aí você consegue pular lá e, se eu não me engano, você ainda desbloqueia um troféu, tá? No videogame, né? E na série ela subiu lá e aí teve um corte, né? Ela não pulou nem nada. Mas muito foda também. E aí eles entram lá. E aí tem toda uma parte de espaço, assim, que a Ellie é apaixonada por espaço, tá ligado? E aí eles entram e aí tem os planetas pendurados. No jogo tem muito mais coisas antes deles chegarem na cápsula, né? Ali no foguete, né? Na cápsula do foguete e tal. No jogo ela mexe com os planetas. Aí tem uns foguetes em miniatura e tal. Tem os veículos que eles usavam na Lua naquela época. E no jogo a Ellie é muito inteligente. Ela sabe muito sobre o espaço, tá ligado? Na série ela praticamente não falou nada, assim, sabe? Eu senti falta dessas informações, assim. No jogo a Ellie passa por tudo e ela vai explicando pro Joel as paradas. Tipo, isso daqui foi usado não sei o que por não sei quem.
Aí os primeiros astronautas foram não sei quem, não sei quem. Tipo, o Joel fala um bagulho dos astronautas lá. Mas aí ele fica meio na dela, assim, sabe? Tipo, ela não fala muito. Eu senti falta, tá ligado? Eu sinto que em muitos momentos da série, né? Uma crítica aqui, né? Eu vou abrir um parênteses rapidinho, a gente já fecha. Eu sinto que em muitos momentos da série, eles parece que tentam emburrecer a Ellie de propósito, sabe? Fazer que ela pareça meio idiota, assim, meio boba. E cara, não é assim. No jogo ela é insana, mano. Ela, além de ser muito boa no combate, ela é extremamente inteligente, extremamente instruída também. Ela lê bastante, tá ligado? Ela tem vários conhecimentos de diversas áreas, sabe? Então, na série eu senti falta disso, deles explorarem mais esse lado curioso dela, saca? Tipo, parece que foi meio que deixado de lado, assim. Então, fechado parênteses, vamos seguir. E aí a gente tem a clássica cena, né, que foi pra mim a melhor do episódio. Não, mentira, eu acho que não foi a melhor do episódio pra mim. Foi a mais bonita, sim, mas eles entrando na cápsula lá, né, aí ele põe o capacete, o Joel dá uma fita pra ela escutar, e era a fita do lançamento de um foguete, tá ligado? E assim, é muito bom. E eles têm todo um jogo de luzes aqui nessa parte do rosto dela, pra dar a entender, né, que o foguete tá decolando, que ela chegou assim, foi na órbita, aí via a Terra de longe, sabe? Tipo, e tudo assim, com a câmera estática na cara dela, só um jogo de luzes assim te dava toda essa sensação, sabe? E no jogo é exatamente assim. E só pra finalizar esse ano, né, porque aí a gente tem mais um salto temporal ainda, eles retiraram uma partezinha, né, que eles vão na parte dos animais no zoológico, tá ligado? Eles passam pela parte dos planetas, do foguete, e aí na continuidade do jogo você vai visitar a parte do zoológico, que aí tem os animais, as estátuas, tem os dinossauros, tá ligado? E eles não passaram por lá, assim. Não sei se eles vão passar no futuro, eu acho que não, porque só tem mais um episódio essa temporada, mas é uma parte bem bacana também, sabe? E aí o Joel que começa a explicar algumas coisas pra Ellie, sabe? Então tem essa troca de informações ali que acabou faltando nesse episódio pra mim. E aí temos mais um salto temporal, que é quando ela faz 17 anos, que aí chega meio que a fase rebelde dela, né? O Joel chega meio que de surpresa com um bolo, e aí ela tá trancada num quarto lá com uma outra garota, e elas estão tipo fumando maconha, escutando rock, né? Mostra a origem da tatuagem, que não é mostrada nos games, tá ligado? Era essa mina que ela tava ficando lá no quarto. A mina também era tatuadora e tava fazendo desenho no braço dela e tal, que é a tatuagem que aparece no segundo jogo. Também foi uma adição bacana, né? Mas ali começa a estremecer a relação dos dois, sabe? Eles ficam meio estranhos assim. Porque tipo, o Joel fica meio que tentando controlar ela, e ela tá tipo, mano, deixa eu viver, tá ligado? E aí começa a dar uma estremecidinha na relação ali, começa a ficar meio estranha as paradas. E aí a gente vai para o último salto temporal do episódio, que se passam 2 anos e a Ellie já tem 19 anos, tá ligado? Que é quando ela vai sair pra primeira patrulha do Joel, e aí a gente vai finalmente ter a explicação do que aconteceu com o Eugene, que é o marido da psicóloga, que foi citado lá no primeiro episódio ou no segundo episódio, se eu não me engano, que foi dito, né, pela própria, eu esqueci o nome dela agora, o nome da psicóloga, mas que o Joel matou o marido dela. Então é explicado nesse episódio, vamos falar dessa cena agora. Bom, o Joel e a Ellie saem pra uma patrulha, né? O Joel inclusive pega uma trilha mais fácil, ele fala que é a mais fácil que tem disponível, pra não ter problema, só pra ele ir pegando o esquema e tal. Só que aí eles recebem uma chamada, né, um pedido de ajuda, dizendo que o Eugene e mais um outro rapaz lá estavam precisando de ajuda, que eles encontraram alguns infectados. E aí o Joel e a Ellie estão a cavalo, mais ou menos uns 10 minutos do local, então eles vão até lá pra poder ajudar com os infectados, tá ligado? Chegando lá é que a merda começa a acontecer, porque é uma cena meio tenso até, eles vão andando bem devagarzinho na floresta, né? A Ellie e o Joel um cobrindo o outro ali com os rifles e tal. Eu fiquei meio apreensivo assim, porque não tem essa parada no jogo, tá ligado? Não tem essa parte. E aí eles encontram o Eugene, né, numa árvore. Ele tá vivo ainda, mas ele mesmo já se cagueta. Fala, não, eu fui mordido e tal, né? Fui ferido aqui por um infectado.
e consequentemente ele vai acabar se transformando, tá ligado? Só que aí ele fala que queria ver a esposa dele, porque ele tinha cerca de 1 hora ali mais ou menos até ele começar a se transformar. E aí depois, né, alguém podia matar ele, que ele só queria se despedir da esposa. Só que aí o Joel fala que não, que tinha que matar ele ali, tá ligado? Que não ia dar tempo deles voltar, que era perigoso. E aí a Ellie meio que dá uma insistida lá, faz um testezinho com ele pra ver se ele tinha tempo ainda, tal. E aí acontece, né, uma cena meio ruim assim, porque o Joel fala assim: "Ah, Ellie, busca os cavalos lá, traz os cavalos pra cá onde a gente tá, que eu encontro você no meio do caminho", mais ou menos isso. E aí o Joel leva o Eugene por outro caminho, na frente de um lago e tal, né? Um cenário até meio bonito, né? Mas não faz muita diferença. E aí o Joel acaba matando ele. E aí quando a Ellie chega com os cavalos, a cena já aconteceu. Ela fica extremamente em choque, tá ligado? Porque o Joel prometeu pra Ellie que ele ia esperar ela com os cavalos e eles, os três iriam voltar pra Jackson pro Eugene poder se despedir da esposa. Então foi uma quebra de confiança muito grande assim da Ellie, tá ligado? E mais uma vez de novo, né, a Bella Ramsey, esse episódio esquece assim, beira a perfeição, tá ligado? E aí eles voltam pra Jackson levando o corpo do Eugene. E aí acontece outra parada muito impactante, porque o Joel tenta falar pra esposa do Eugene que o Eugene disse que a amava, tá ligado? Que não queria ferir ninguém. E aí o Joel mente pra esposa, falando que o Eugene mesmo se matou, tá ligado? E aí a esposa meio que vai abraçar o Joel, eles iam começar a chorar ali. E a Ellie, mano, aí ali foi foda, porque eu falei, mano, eu acho que isso vai acontecer, e aconteceu. A Ellie desmentiu na frente do Joel, ela falou, não foi isso que aconteceu. O Joel deu um tiro na cara do seu marido, mano. Nossa, aquela parte foi foda, mano. Eu falei, meu Deus, a Ellie tá poucas. Tipo assim, ela não confia mais no Joel mesmo, assim. Aquela parte foi definitiva pra mim, saca? Foi muito insano, mano. Papo reto. Eu não esperava que ela fosse fazer, assim. Eu achei que ela ia deixar o Joel dar uma mentira, só que ela realmente ficou abalada por ela, pelo Joel ter matado o Eugene, tá ligado? E por outros fatores, né, que a gente já sabe. E aí a gente tem finalmente a conversa que eu achei que não iria acontecer, tá? Porque eu achei que eles simplesmente iam não fazer essa conversa que tem no jogo, que é extremamente importante, tá ligado? Que é quando de fato o Joel confessa pra Ellie que ele matou todo mundo no hospital, porque se eles fizessem a cura com a Ellie, ela iria morrer, tá ligado? E sim, pra mim a melhor parte do episódio é a mais emocionante. A atuação do Pedro Pascal é insana. Tipo, a câmera fica praticamente focada só nele enquanto a Ellie vai fazendo as perguntas. Do tipo assim, o que aconteceu com os vagalumes, tá ligado? Tipo, você matou a Marlene, você matou os vagalumes. E ele meio que não responde, ele só acena. E aí você vê o olho dele enchendo de lágrima, cara. Assim, caralho, mano, nossa, aquela parte foi foda, mano. E aí já muda pra Ellie e ela também já tá começando a chorar e tal. E aí ele fala, né, a icônica frase, né, que ele também fala no jogo, que se Deus desse a oportunidade dele fazer o que ele fez no hospital pra salvar a Ellie, ele faria tudo de novo, tá ligado? E aí ela meio que olha pra ele assim, meio em choque, tá ligado? Então, aquela parte foi foda, mano. E ele ainda acrescenta uma coisa que não tem no jogo, né? Ele chorando ali aos prantos. Aí a Ellie fala que ele não tinha o direito, que ele fez isso porque ele é egoísta, e ele dá mó gritão. Ele fala, é porque eu te amo, é por isso que eu fiz isso. Isso não tem no jogo, cara. Isso não tem no jogo, e foi uma adição assim, foi a cereja do bolo, sabe, na cena. Foi a cereja do bolo. Tipo, ele dá um berrão assim, tá ligado? Porque eu te amo e tal. Chorando pra caramba, e aí ele fala, eu te amo de um jeito que você não consegue compreender. E talvez nunca compreenda. E aí a Ellie também já meio que começa a chorar, tá ligado? E aí ele fala que espera que um dia... Aí lembra daquela conexão que eu falei que ia acontecer com o pai dele no começo do episódio, que eu falei pra vocês? Aí ele fala, e eu espero que um dia você tenha um filho e você seja, né, melhor do que eu fui como pai pra você, tá ligado? Aí acabou, mano.
Nossa, foi a conexão perfeita, assim. Tipo, na hora que ele falou, eu lembrei da conversa do pai dele com ele no começo do episódio. Pra mim ali, esquece, foi um episódio insano, assim. Não teve cena melhor pra mim nesse episódio, tá ligado? Mas, cara, penúltimo episódio da série, gostei muito. Esse episódio pra mim foi muito bom. Eu acho que eu daria uma nota 9 pra esse episódio, tá? Porque eles adicionaram umas coisas bem bacanas, mas tiraram umas coisas também, sabe? Que eu achei que podiam acrescentar aí. Então, acho que 9 tá bem bacana pra mim, assim. Foi um episódio realmente muito bom. E essa é a minha análise, né? Minha opinião aí sobre o episódio 6 de The Last of Us. Quero que você comente aqui o que você tá achando da série. Compartilha com geral. Se inscreve no canal pra me dar uma força. Só falta mais um episódio, hein? E domingo que vem estaremos aí de volta com mais um vídeo pra vocês, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou!